A notícia é essa, né? Calor extremo mata peregrinos durante evento religioso na Arábia Saudita. Mais de 1,8 milhão de pessoas participaram do Hajj esse ano. A gente vai falar sobre o que é o Hajj. E temperaturas estavam previstas para atingir 47 graus, mas tem outra notícia aqui que falou que atingiram de fato aqui temperaturas superiores a 50 graus Celsius, né? Na região ali de Meca, onde fica a Caaba e para onde os peregrinos vão para fazer essa peregrinação chamada Hajj, que é um dos 5 pilares, né, do Islã. O que acontece é que essas peregrinações, muitas vezes elas são feitas em condições pouco favoráveis. Algumas pessoas, a Arábia Saudita, onde fica a cidade de Meca, e que é onde fica aqui a mesquita, a grande mesquita dentro da qual está a Caaba, ela até oferece vistos de Hajj específicos. Só que algumas pessoas, às vezes, que não estão aptas a receber esse visto, ou pela facilidade, às vezes, de fazer de outro modo, acabam indo de forma mais precária, como se fossem meio que coiotes, né? Levando as pessoas para os Estados Unidos. Tem também os grupos meio clandestinos que levam para essa peregrinação até Meca, e aí muitas pessoas acabam se alojando em lugares que não têm condições, né, de controle climático, né, enfim, e um percurso também, pessoas que não estão aptas fisicamente acabam se submetendo a isso e acabam não resistindo, né? Uma coisa que na verdade já acontece há muito tempo, já tem notícias de mortes por calor, inclusive, nessa peregrinação, dos tempos, assim, do início do período moderno, 1500 para frente, e tem sido constante isso, né? Mas assim, o que eu achei interessante trazer essa notícia é falar sobre esse evento, né? Falar sobre o Hajj, o que é essa peregrinação, falar sobre a Kaaba, que é esse objeto muito interessante, e dentro dela também tem a chamada Pedra Negra, que é algo muito intrigante também. E a gente pode começar então pela, bom, vamos do macro para o micro, né? Onde que fica a Kaaba? A Kaaba fica na cidade de Meca, deixa eu colocar aqui Meca, que fica na Arábia Saudita, né? Então aqui a gente tem a Península Arábica, onde está aqui a Arábia Saudita, e aqui a gente tem a cidade de Meca, né? E aí a cidade de Meca é uma cidade muito importante porque é a cidade de Maomé. É a cidade que, segundo a tradição e segundo até a historiografia, até recentemente, mas isso tem sido debatido nos últimos anos, era uma cidade que era um centro comercial muito importante. Então reunia várias pessoas, vários povos, ali, comerciantes beduínos, várias tribos de vários locais para fazer comércio. Então, parece que era uma cidade mais importante. Isso vem sendo debatido recentemente porque arqueologicamente isso não tem sido comprovado, pelo contrário. Mas a gente não vai entrar nisso, não. O importante é que a cidade de Meca é a cidade de Maomé, e nessa cidade, consequentemente a cidade mais sagrada, né, para o Islã, fica a grande mesquita onde tem a Kaaba, que se pode escrever com K, com C, né? A Kaaba, que é uma construção praticamente cúbica, né? Praticamente cúbica. Ela é um pouquinho mais alta um pouquinho mais vertical do que horizontal, mas ela não é preta assim pela construção. Isso aqui na verdade é um pano que é colocado sobre a Kaaba, e também tem alguns versos corânicos aqui, né? É, nessa caligrafia, esse estilo bem bonito, inclusive, da arte islâmica. E na verdade ela por baixo é assim, né? Ela é de pedrinha, e, e dentro dessa Kaaba tem a Pedra Negra. Deixa eu digitar aqui Pedra Negra, que atualmente fica numa coisa assim, ó. Isso aqui é dentro da Caaba, tá? Aliás, é num dos cantos da Caaba. É incrustado na Caaba. Então você consegue acesso por fora, né? Fica essa parte, como se fosse uma armadura aqui, né? Uma proteção de prata. Isso aqui, apesar de estar dourado, aqui é prata. E aqui dentro fica a Pedra Negra, que as pessoas podem tocar, né? Tem toda uma reverência, né? Eles fazem questão de dizer que não é uma adoração ou uma idolatria e tal, mas tem todo um respeito diante da Pedra Negra, o que que seria essa Pedra Negra, né? A Pedra Negra, deixa eu colocar aqui, né? Essa aqui é a Pedra Negra fragmentada. Ela originalmente era uma pedra só, mas ela foi fragmentada no curso da história e foi cimentada. Os pedaços, fragmentos da Pedra Negra foram cimentados e colocados lá naquela armação. E o que que é a Pedra Negra? Segundo a tradição islâmica, e isso varia, na verdade, porque tem diversas tradições a esse respeito, mas uma delas é que a Pedra Negra foi uma pedra que Deus enviou para Adão e Eva, depois que Adão e Eva tinham sido expulsos do paraíso. Deus enviou essa pedra negra do céu, né, meio que um meteoro, né, um meteorito, e essa pedra serviria de indicação para onde eles deveriam construir o primeiro altar.
para Deus, né, para começar a reestabelecer a conexão deles com Deus depois da expulsão do jardim, né, do paraíso. Essa é uma tradição. Outra tradição é que quando Adão e Eva foram separados, foram expulsos do paraíso, eles acabaram sendo separados, e aí Deus enviou essa pedra para que eles se orientassem por essa pedra e se reunissem novamente, né? Viessem a se encontrar novamente a partir da indicação dessa pedra. Outra tradição é de que Deus teria dado essa pedra para Abraão como indicação também de onde deveria ser feito o altar, né? Tem várias traduções que se relacionam com essa pedra, e que essa pedra inicialmente nos tempos de Abraão era branca, mas pelo pecado da humanidade ela foi se tornando negra. Então era uma pedra que testemunhava, né, a decadência moral da humanidade. Então tem várias histórias associadas a essa pedra, e que, como eu disse, fica hoje aqui dentro dessa moldura, né? A questão é o seguinte, que a gente sabe pela história, né, pela arqueologia, que havia outras caabas também, né, outros edifícios quadrados pré-islâmicos anteriores ao Islã, e eles tinham pedras também. A gente tem referências à pedra vermelha, à pedra branca, que também ocorriam dentro dessas construções. Então, é um edifício que, na verdade, ele é pré-islâmico. Inclusive, na tradição, Maomé teria purificado a Caaba durante o seu período, né? Maomé já está aí 600 anos depois de Cristo. Ele teria purificado a Caaba do paganismo, né? Isso dentro dessa tradição, né? A ideia de purificação eu coloco como se fosse um muçulmano falando. Porque é claro que esses objetos não eram considerados impuros por quem colocou eles lá, né? Mas assim, era um centro de adoração de vários deuses, e Maomé teria removido os ídolos, né, essas estátuas de Deus, de dentro da Caaba, e dedicado a Caaba especificamente ao Deus único, né, a Deus mesmo, ou Alá, se quiser usar a palavra em árabe. Mas o edifício em si, esse cubo, ele foi transformado ao longo do tempo, né? Isso aqui não é tão antigo. A Pedra Negra, que é bastante antiga, e o edifício construído em volta dela, teve reformas, né? Fizeram um teto aqui nele também para impedir a entrada de água. Enfim, né? Esse cubo especificamente, ele não é tão antigo quanto os tempos de Maomé, e tão antigo quanto os tempos da Arábia pré-islâmica. Mas assim, então por isso esse lugar tem uma carga muito importante, né? A Caaba, supostamente, inclusive pela tradição, o primeiro projeto dela teria sido construído por Abraão e Ismael, né, o primogênito de Abraão, o filho mais velho de Abraão, que é mais, não diria que é mais importante, né? Na prática mas teologicamente não se diz que seja mais importante que Isaac, porque Isaac também é importante dentro do islamismo, né? Mas Ismael acaba tendo um protagonismo maior dentro da tradição islâmica, e Abraão e Ismael teriam construído aí a Caaba, né? Enfim, então é uma região muito importante, e é para esse objeto, né, ou melhor, para essa construção, para a Caaba, também chamada de Casa de Deus, inclusive na tradição islâmica, é, é para essa Caaba que os muçulmanos do mundo inteiro direcionam a sua oração. Então, aquela questão de buscar, né, a orientação para se curvar, né, se prostrar numa direção específica, essa direção é justamente a Caaba. E aí tem até uma discussão teológica se você pode, dentro da Caaba, fazer ou não orações, porque se você está dentro da Caaba, você estaria de costas para alguma parte dela, né, dando as costas para alguma parte dela. Então tem até essa questão. Mas enfim, então por causa desse local, né, de peregrinação, desse local importante é feita essa peregrinação, e aí as pessoas se reúnem em grandes números em volta dela aqui, né, e fazem também uma espécie de uma prática, né, ritual, uma prática religiosa, que é de girar em torno da Caaba em sentido anti-horário, né, então, e do jeito que eu girei mesmo, sentido anti-horário, 7 vezes. E aí é feita chama Tawaf, se eu não me engano. E aí, deixa eu ver se eu tenho alguma foto de longa exposição que mostre o movimento, né? Que essa aqui tá boa. Né, então faça essa volta de 7 vezes, que tem como símbolo, né? Tem várias explicações do simbolismo disso também, mas a ideia de que toda a população, todo o mundo islâmico, a comunidade unificada islâmica, né? A UMA,
se reúne ali simbolicamente e mostra que orbita, né, que gira em torno do Deus único, e que está unida, apesar de dispersa por todo mundo, está unida. Então esse centro, né, religioso tem também esse simbolismo muito forte da unidade do mundo islâmico. Então, mas, como eu disse, né, o fato dessa peregrinação acontecer às vezes em condições não favoráveis acaba gerando resultados como esse, né? E é até importante dizer que o preceito mesmo de fazer essa peregrinação dentro do Islã, que é um dos 5 pilares, ele diz que a pessoa deve fazer isso pelo menos uma vez na vida, então não é para ir toda hora, né, mas pelo menos uma vez na vida fazer a peregrinação a Meca, né, a Caaba, caso a pessoa tenha condições econômicas e de saúde. Então há essa, não é que o preceito force as pessoas, né, de qualquer forma a fazer essa peregrinação, não existe esse condicional, e algumas pessoas até violando esse condicional, às vezes a pessoa não tem muita condição de saúde, vai mesmo assim e acaba passando por essas questões, né? Realmente é, 50 graus Celsius não é para qualquer um. Mas enfim, então basicamente sim é isso a questão da Caaba. Isso, aí o Gabriel até comenta aqui no chat, né? A Caaba seria o primeiro templo monoteísta que foi paganizado durante os séculos. Aí o problema é esse, né? A gente não consegue historicamente, arqueologicamente, né, a partir de evidências mesmo materiais, dizer que a Caaba era monoteísta antes do Islã. A Caaba, a notícia mais antiga que a gente tem da Caaba era de que era um lugar dedicado a vários deuses. Então, a ideia tradicional de que ela era monoteísta e virou politeísta, e aí Maomé reverteu a Caaba à sua pureza monoteísta, é algo que a gente encontra na tradição islâmica. Mas historicamente, né, arqueologicamente, a gente não tem base para dizer isso. O que parece, na verdade, é o contrário, que a Caaba era politeísta desde o início e ela foi monoteizada, né, foi ressignificada por Maomé e pelo movimento inicial ali do islamismo, já no 7º século depois de Cristo. O Tomé de Pádua perguntou aqui que tipo de rocha é essa? Eu não sei se há alguma análise feita por um órgão, sei lá, científico, né, secular, sobre a materialidade dessa rocha, porque tem isso, né, o acesso de cientistas a esse tipo de material é muito complicado, né, cientistas que não sejam ali, bom, por exemplo, fazer escavações em terrenos sagrados, tanto no Islã quanto no judaísmo, isso é complicado, então não sei se já foi feito esse teste, mas a suspeita é de que seja uma rocha, um meteorito, né? O Gabriel pergunta aqui, aliás, afirma com uma interrogação no final. Havia judeus antes da diáspora, onde hoje é Meca e Medina, certo? Certo. Havia muitos judeus e cristãos e povos de outras religiões também, mas uma quantidade muito grande de judeus e cristãos, muitos deles mercadores, tanto na região de Meca, de Medina, da Península Arábica em geral, né? Muito antes do Islã. Ah, e teve um comentário aqui sobre o que tem dentro da Caaba, né? A Caaba, ela fica fechada a maior parte do tempo ali, o acesso dela é bastante restrito, mas existem fotos, assim, do interior da Caaba, quer ver? Inclusive é até meio anticlimático, né? Porque você vê aquele cubo cheio de mistério e tal, quando você vê a parte de dentro, ela não é tão assim empolgante. Então, assim, quem prefere o mistério, fecha o olho aí que eu vou mostrar fotos do interior da Caaba. O interior da Caaba é isso, um quartinho, né? Um quarto único com aqui na tem um móvelzinho, esses pilares e ficam vários jarros pendurados aqui, né? Esse é o interior da Caaba. Ah, e aqui, ó, aqui dá pra ver melhor aquela parte de prata que eu tinha mostrado, né? Na quininha aqui da Caaba, né? Com a pedra negra aqui dentro. Você consegue acessar de fora, mas ela tá incrustada, né? Aí na Caaba. Aqui algumas pessoas dentro da Caaba. E tem esse móvel e as colunas e os vasinhos pendurados. É isso aí.